Temos algumas imagens recentes do 13 Atlas, o terceiro objeto interestelar já observado a partir da Terra, que está atualmente a atravessar o nosso sistema solar a grande velocidade. O pânico se espalhou pelo laboratório de propulsão a jato. Os fluxos de dados da rede espacial ficaram descontrolados, depois silenciosos, quando algo emboscou violentamente o 3I Atlas. Este cometa interestelar, outrora objeto de admiração científica, tornou-se vítima de uma força desconhecida, desencadeando uma reunião de emergência sem precedentes da NASA. A própria estrutura do nosso entendimento cósmico foi destruída, revelando uma lacuna aterradora em nossas defesas. Vamos explorar os fatos surpreendentes do que aconteceu, por que isso abalou profundamente a comunidade científica e por que a humanidade está de repente enfrentando uma ameaça para a qual estamos tragicamente despreparados. Um visitante destruído. Os dados iniciais eram confusos, quase inacreditáveis. A teimetria registrou um pico instantâneo de energia maciço, semelhante a uma explosão cósmica, seguido por uma desaceleração rápida que só poderia ser descrita como violenta. Em poucos instantes, a cauda do cometa, geralmente uma extensão brilhante de verde e azul que se estendia por centenas de milhares de quilômetros, se fragmentou em uma nuvem de poeira caótica, espalhando-se pelo espaço. Não foi uma fragmentação gradual devido aos ventos solares ou a uma força de maré suave. Foi uma intervenção destrutiva abrupta. Os sinais das sondas que observavam remotamente o 3I Atlas, com o objetivo de coletar informações cruciais sobre sua composição e origem, foram perdidos. Em um momento, dados imaculados, no outro, caos total. O fato mais chocante é que o que aconteceu desafiou todos os fenômenos astronômicos naturais conhecidos. Durante décadas, os astrônomos catalogaram inúmeros objetos em nosso sistema solar, de asteroides rochosos a cometas gelados, compreendendo sua física, suas órbitas e seus comportamentos. Mas a emboscada do 3I Atlas apresentou algo totalmente novo. Foi como se uma mão invisível tivesse se estendido e esmagado uma pequena e frágil mariposa em pleno voo. A escala da energia liberada foi imensa, estimada em milhares de megatons de TNT. No entanto, nenhum evento precursor, nenhuma erupção estelar conhecida, nenhum buraco negro rebelde, nada em nossos modelos preditivos poderia explicar isso. Os dados mostraram sinais distintos de impacto, mas de quê? O vazio do espaço é vasto, abrangendo anos-luz, tornando tal encontro estatisticamente improvável, para dizer o mínimo. O 3I Atlas, viajando a cerca de 160 mil km, era um viajante isolado. A probabilidade de uma colisão aleatória com um objeto grande o suficiente para causar tal dano, especialmente um que não deixasse nenhum vestígio prévio, era astronomicamente baixa, praticamente zero. O que muitos ignoraram foi o tamanho do alvo. O 3I Atlas, embora fosse um cometa, não era uma pedra pequena. Estimativas sugeriam que ele media cerca de 800 metros de diâmetro, um pedaço substancial de gelo e rocha primordiais. Para que algo com essa massa fosse violentamente destruído, era necessário um impactador de tamanho e velocidade consideráveis, ou uma fonte de energia além do nosso entendimento atual. A repentina ocorrência do evento não deixou tempo para alertas, nem oportunidade para o cometa se desviar ou escapar. Foi um ataque cósmico furtivo, uma demonstração brutal de força no teatro silencioso do cosmos. As imagens, uma vez processadas através dos detritos espalhados, mostraram um cometa não apenas quebrado, mas despedaçado. Seu núcleo outrora sólido, agora uma coleção de fragmentos maiores espiralando para fora, cercado por bilhões de pequenos cacos de gelo, refletindo a luz solar distante. Parecia uma explosão cósmica, mas sem os sinais reveladores de radiação de uma detonação interna. Veja bem, o universo é cheio de surpresas, mas essa parecia deliberada, quase direcionada. A rápida desintegração apontava para uma força externa,
Um golpe repentino e poderoso. A questão não era se algo o atingiu, mas o que e como. Este evento não foi um leve toque com poeira espacial. Foi um ataque devastador. A verdadeira natureza desse agressor invisível permanece indefinida, alimentando uma busca urgente por respostas. A natureza desconcertante do incidente do 3I Atlas aprofundou o mistério. Os cientistas sempre foram fascinados por objetos interestelares, esses raros viajantes de sistemas estelares distantes. O 3I Atlas, assim como seu predecessor, o Oumuamua, apresentou uma oportunidade única de estudar material que se originou fora da nossa vizinhança solar. Esses objetos são incrivelmente importantes. Eles carregam pistas sobre outras estrelas em seus sistemas planetários. O fato de o 3 Atlas ser um cometa ativamente liberando gases e exibindo uma cauda o tornava ainda mais valioso para estudo. O Oumuamua, por exemplo, era um estranho objeto em forma de charuto que confundia os astrônomos porque não mostrava atividade cometária, levando a especulações descabidas, embora tenha sido eventualmente explicado por fenômenos naturais. O 3 Atlas, no entanto, era um cometa clássico até deixar de ser. O que diferencia esse evento não é apenas a destruição, mas a falta de explicação. Quando um cometa ou asteroide se fragmenta, geralmente há razões claras. Talvez uma passagem próxima ao Sol, ou tensões gravitacionais de um planeta gigante. Mas o 3 Atlas estava longe de qualquer corpo celeste importante, cruzando os confins do nosso sistema solar, a cerca de 400 milhões de milhas da Terra, bem além da órbita de Marte. A essa distância, a radiação solar não causaria um evento cataclísmico tão repentino. Não havia campos gravitacionais fortes para destruí-lo. Era um viajante cósmico solitário, aparentemente imune a forças internas ou externas comuns, até encontrar seu fim abrupto. A ausência total de um impactador detectável é outro detalhe assustador. Nossos telescópios orbitais e sistemas de radar terrestres são incrivelmente sensíveis. Podemos rastrear objetos tão pequenos quanto uma bola de softball na órbita da Terra e outros muito maiores mais distantes. Para um objeto causar danos tão imensos e desaparecer sem deixar vestígios, isso implica uma tecnologia muito além do nosso alcance, ou um fenômeno natural tão raro e exótico que desafia nossa compreensão atual da física. O que ninguém conta é que mesmo os telescópios espaciais mais poderosos, como o Hubble e o James Webb, projetados para observar o início dos tempos, não viram nada se aproximando do 3I Atlas nos momentos antes do impacto. Ele simplesmente estava lá e depois desapareceu. Muitas pessoas são apaixonadas por teorias envolvendo naves alienígenas. Embora as mentes científicas naturalmente se inclinem para explicações naturais, as circunstâncias extraordinárias em torno do 3I Atlas ultrapassam os limites do pensamento convencional. A natureza precisa e focada da liberação de energia observada no campo de detritos fragmentados sugere algo mais direcionado do que uma bala cósmica aleatória. Não era uma nuvem difusa de partículas. Foi um evento concentrado e poderoso. A ausência de quaisquer efeitos gravitacionais residuais ou assinaturas eletromagnéticas aumenta ainda mais o mistério. É como se o que quer que o tenha atingido simplesmente deixasse de existir, deixando apenas destruição em seu rastro. Este evento nos obriga a enfrentar uma questão profunda. E se o universo não for tão vazio ou previsível como supomos? Gastamos bilhões de dólares em defesa planetária rastreando objetos próximos da Terra que possam representar uma ameaça. Mas este não era um objeto próximo da Terra. Era um objeto de outra estrela distante no sistema solar, atingido por algo totalmente desconhecido. O que muitos ignoraram é que toda a nossa estratégia de defesa planetária pressupõe que podemos detectar e rastrear ameaças. Este incidente sugere uma classe de ameaças que não podemos perceber até que seja tarde demais. As implicações vão muito além de um único cometa. Elas afetam toda a nossa compreensão da segurança cósmica.
A questão agora é: como podemos começar a nos defender contra uma força invisível e indetectável, uma tempestade que se aproxima? A reunião de emergência da NASA foi menos uma reunião de mentes e mais uma colisão de pânico e estratégia desesperada. A diretora Thorne, uma mulher cuja postura calma era geralmente lendária, andava de um lado para o outro na sala, com a voz tensa. As telas de dados piscavam em vermelho com avisos não de uma ameaça direta à Terra, mas de um evento sem precedentes que havia tirado qualquer ilusão de segurança cósmica. Não estamos preparados. Ela reiterou as palavras que pairavam pesadas no ar. O problema central, vejam bem, não foi apenas a destruição do Three Eye Atlas, mas a natureza totalmente desconcertante de seu fim. Como se preparar para um inimigo que você nem consegue ver ou entender? A sala estava repleta das mentes mais brilhantes da astrofísica, defesa planetária e física teórica. Seus debates habituais, cheios de rigor acadêmico e argumentos animados, foram substituídos por um silêncio tenso e sombrio. Propostas foram apresentadas e rejeitadas com uma praticidade sombria. Enviar uma nova sonda ao campo de destroços do Atlas de 3 olhos, agora a centenas de milhões de quilômetros de distância, levaria meses, talvez anos, mesmo com nossos foguetes mais rápidos. Nessa altura, os destroços estariam muito dispersos, o rastro muito frio. E quanto à análise retrospectiva, examinar dados antigos de telescópios, procurando qualquer anomalia fugaz, era uma agulha num palheiro cósmico, mas um passo necessário. A repentina ocorrência do evento destacou uma vulnerabilidade crítica, nossos pontos cegos. Apesar de todos os nossos telescópios avançados, desde observatórios orbitais da Terra como Chandra e XMM Newton, até gigantes terrestres, eles são projetados para procurar sinais conhecidos. Luz, radiação, lentes gravitacionais, emissões térmicas. O que quer que tenha emboscado o Atlas III não deixou nenhum desses sinais. Era um fantasma na máquina cósmica. O que muitos ignoraram é que nossa tecnologia de observação, embora incrível, ainda é limitada pelo nosso entendimento atual da física. Se um fenômeno opera fora desse entendimento, ele permanece invisível. O fato mais chocante é que o investimento total da humanidade em defesa planetária, embora substancial, é voltado para a prevenção de perigos conhecidos: asteroides, cometas e erupções solares. Temos estratégias, embora ainda em fase inicial, para potencialmente desviar objetos grandes em rota de colisão com a Terra. Mas, e se a ameaça não for um objeto natural? Ou pelo menos não um que reconheçamos? Como desviar algo que não podemos detectar? Este incidente expõe uma mudança de paradigma assustadora. Sempre vimos o espaço como uma extensão amplamente vazia e previsível, governada por leis compreensíveis. A emboscada do Three Eye Atlas sugere uma realidade mais imprevisível e potencialmente hostil. Para dizer o mínimo, a reunião não foi para encontrar soluções. Foi para reconhecer um problema novo, profundo e inquietante. Os cientistas e engenheiros, geralmente tão confiantes em seus modelos e cálculos, agora enfrentavam um vazio de informações. A frase "não estamos preparados" não era um lamento. Era um apelo urgente e severo para uma reavaliação completa de nosso lugar no cosmos. Ela levantou a possibilidade assustadora de que a Terra poderia ser vulnerável a forças invisíveis semelhantes, sem qualquer aviso. Esse incidente imprevisto nos forçou a reconsiderar tudo sobre nossa vizinhança cósmica. A violenta emboscada do Three Eye Atlas nos obriga a expandir nosso pensamento além das ameaças cósmicas convencionais. Os objetos interestelares em si são raros, com apenas alguns poucos confirmados. Esses objetos que atravessam vastas extensões de espaço entre sistemas estelares são geralmente produtos de eventos estelares caóticos, ejetados de seus sistemas de origem por catapultas gravitacionais ou colisões estelares. Eles são os derradeiros viajantes cósmicos.
O fato de um desses viajantes ter sido violentamente destruído em nosso sistema solar, não pelo nosso Sol ou planetas, mas por uma força invisível, introduz uma nova e aterrorizante categoria de fenômenos celestes. Muitas pessoas são apaixonadas por histórias de civilizações alienígenas avançadas. Embora seja tentador chegar a tais conclusões, a comunidade científica está explorando meticulosamente todas as explicações naturais possíveis, por mais remotas que sejam. Poderia ser um evento de matéria escura? Uma anomalia localizada de partículas exóticas interagindo de uma forma que não compreendemos. Poderia ser um micro-buraco negro, minúsculo, mas incrivelmente denso, passando pelo cometa e continuando seu caminho sem deixar nenhum traço discernível. Veja bem, o universo guarda muitos segredos e nossa compreensão ainda está em sua infância. O que torna isso tão difícil é que todas as teorias naturais atuais falham em explicar completamente a combinação de repentina, energia e falta de evidências residuais. O que ninguém te conta é que nosso sistema solar, embora pareça vasto e vazio, também é um campo de tiro cósmico constantemente bombardeado por poeira, pequenas rochas e, ocasionalmente, asteroides ou cometas maiores. Mas temos uma compreensão abrangente, se não perfeita, desses projéteis. Rastreamos dezenas de milhares de asteroides e cometas próximos à Terra. Objetos como o Atlas III são diferentes. Eles vêm de ambientes verdadeiramente alienígenas e podem trazer consigo propriedades inesperadas ou interagir com elementos invisíveis do espaço de maneiras que ainda não modelamos. O que muitos ignoram é que nossa experiência se baseia exclusivamente em nosso próprio quintal estelar. A vastidão entre as estrelas, uma região com bilhões de quilômetros de extensão, é um território verdadeiramente inexplorado. As implicações para o nosso futuro no espaço são profundas. Se objetos que viajam pelo espaço interestelar podem ser emboscados sem aviso prévio, quão seguras são as futuras missões espaciais ou mesmo os potenciais habitats espaciais de longa duração além da órbita da Terra? A viagem a Marte, a algumas centenas de milhões de quilômetros de distância, já apresenta imensos desafios. Imagine aventurar-se em um novo sistema estelar a bilhões de quilômetros de distância, se tais ameaças invisíveis espreitam no vazio. Este evento não é apenas uma curiosidade científica. É um desafio fundamental para o nosso próprio conceito de exploração cósmica e segurança. O fato mais chocante é que este evento serve como um forte lembrete das nossas limitações tecnológicas. Veja bem, somos magníficos em nossa capacidade de observar bilhões de anos-luz com o telescópio James Webb e pousar rovers em planetas distantes para procurar vida antiga. Podemos até enviar sondas como a Voyager, que viajou por mais de 40 anos e bilhões de quilômetros até a borda do Sistema Solar. No entanto, um cometa de 800 metros de largura, um objeto grande o suficiente para ser uma ameaça global, foi totalmente destruído em nosso próprio quintal cósmico por algo que não pudemos detectar antes, durante ou depois do evento. Para dizer o mínimo, todo o nosso sistema de defesa planetária foi construído para rastrear objetos que podemos ver, mas essa emboscada foi silenciosa e invisível. O que ninguém te conta é que somos essencialmente cegos para qualquer coisa que não reflita luz ou emita radiação que sabemos como procurar. E se os perigos reais no universo não seguirem essas regras? Somos como guardas vigiando uma única porta, enquanto um inimigo invisível pode atravessar as paredes. A necessidade de novas tecnologias revolucionárias de detecção se torna extremamente clara. Precisamos de sistemas que possam detectar perturbações gravitacionais sutis ou interações de partículas exóticas que atualmente estão além do nosso alcance. A violenta emboscada de III Atlas nos deixa com perguntas inquietantes. Estamos vivendo em uma vizinhança cósmica mais perigosa do que jamais imaginamos? O que atingiu III Atlas
ainda está lá fora, à espreita. Curta e inscreva-se para descobrir mais mistérios cósmicos.